um breve comentário sobre um vídeo que eu fiquei sabendo que estava rolando na internet e eu fui ver o vídeo. E o vídeo tem o título de Deus no Banco dos Réus. O que diz esse vídeo? São vários vídeos de 10 minutos. É um filme que foi feito e nesse filme é uma excursão a um antigo campo de concentração, né, onde ficaram presos os judeus. E à medida que a guia turística vai passando por aquele lugar, ela vai narrando os fatos que aconteceram e o filme vai mostrando um paralelo, vai mostrando as cenas dos judeus chegando e sendo presos, enfim. Mas o enredo do filme, ele se desenrola na questão dos judeus presos. E Deus no Banco dos Réus é porque em determinado momento, aqueles homens judeus que estão presos ali, alguns começam a falar que deveriam clamar a Deus e orar a Deus por aquele momento. E dentre eles se levanta um prisioneiro e começa a questionar uma série de fatores, inclusive o fato deles estarem ali. E começa a pôr em questão, fazendo toda uma analogia, desde o Éden até aquele momento que eles estavam vivendo, de quantas vezes Deus, segundo ele, os tinha abandonado, né? E o filme é em cima disso, que Deus é um megalomaníaco e que Deus é esse que é amor e comete tantas atrocidades. E ele vai citando algumas passagens, e é um filme de cunho ateu, né? E vai passando, vai sendo lançado, as passagens bíblicas das quais eles estão falando vão aparecendo na tela, enquanto aquela conversa vai se desenrolando. E sempre tem alguém que fala para ele: não, cara, mas Deus é o nosso Deus. Ele fala: não, então por que ele deixou acontecer isso, isso e isso? Por que ele fez isso? Por que em tal ponto um Deus que é misericórdia não foi misericordioso? Um dos fatos que eu me lembro aqui bem claro, ele questiona a respeito do fato das pragas do Egito. Por que Deus, na última praga, que Deus é esse que é amor e mata os primogênitos até dos animais e só livrou o seu povo? É um Deus caprichoso. Enfim, por aí ele vai, por aí ele discorre. Eu fui vendo aquilo e junto com ele eu fui fazendo uma analogia da Bíblia também, né? E a gente sabe que a Bíblia se divide em três partes. Capítulo 1 e 2 de Gênesis, criação. Capítulo 3, queda. E do capítulo 4 em diante, é Deus tentando restabelecer uma aliança com o homem. É isso aí, até Apocalipse, né? E diante de tudo isso, a gente vê que é da natureza humana se eximir de responsabilidade, né? A gente vê isso lá no Éden, na queda, quando Deus chama por Adão e o interpela sobre o ocorrido, porque eles desobedeceram. Adão, no mesmo instante, diz o quê? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Tipo assim, eu não tenho culpa. Se tu não tivesse me dado essa mulher, eu não teria caído. Mas isso não é verdade, porque a mulher só bateu um papo com a serpente porque Adão não estava com ela. Adão estava onde? Sei lá, estava dando uma volta pelo Éden. Então ele tinha responsabilidade no que aconteceu. Mas desde o Éden a gente tenta fugir das nossas responsabilidades. E quando eu vi aquele vídeo, todas as passagens que ele citava são passagens onde Deus sempre deu a oportunidade do homem escolher os seus caminhos. E mais uma vez, a gente falou aqui outro dia, eu vou repetir. E Deus mostra que o relacionamento com ele é ser assim desde o Éden. Desde o Éden, Deus botou lá Adão, Eva e botou a serpente. Aí alguém fala assim: a serpente, Deus foi mal. Por que Deus colocou a serpente e sabia que o homem ia cair? Não, eu não acredito nesse relacionamento de Deus com a gente. Eu creio, eu sou pai. Quem é pai vai entender claramente o que eu estou falando. Quando a gente tem filho, você traça planos para o teu filho, não é, Alex? Você não imagina não, aí. Alguns planos, você tem um caminho a seguir. Pô, eu gostaria, sei lá, de repente que seguisse a mesma carreira do pai. Pô, eu gostaria que
Pedrão, pô, estudasse, depois quisesse para a marinha também, que nem eu. Eu, às vezes, não, eu não queria que o Mateus fosse milico, não, né? Mas tudo bem. Às vezes eu quero, às vezes eu não quero, mas enfim. Mas a gente traça planos, enfim, né? Só que, do nosso desejo, a execução dele, existe a vontade do Mateus quando cresceu agora, a vontade do Pedro quando cresceu. Mateus, quando era pequeno, às vezes ainda dizia, né? Gostava, já viu? Pedro já fez isso, botar com a farda? Mateus botava aquele coturno grandão e saía, botava ponho na cabeça, se amarrava. Mas foi crescendo e está tomando outros caminhos. E embora outros caminhos ele esteja tomando, eu aconselho, filho, poxa, eu acho que por aí vai ser mais difícil, olha, vai por aqui, mas a escolha é dele. E o relacionamento de Deus com a gente é igualzinho. Lá em Jeremias, Deus fala que tem planos de bem e não de mal para a gente. Mas Ele tem planos. E esses planos, eles só vão se realizar na nossa vida da forma que Deus planejou, se eu estiver de acordo em andar pelos caminhos que Deus traçou para mim. E a partir do momento que eu me desvio desses caminhos, a responsabilidade é minha. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus fica lá no céu, torcendo, na torcida para você voltar. Não, filho, volta para o caminho que eu trago. Quando você volta, quando você sai de novo, não, filho. Mas você é livre para fazer isso. Senão esse relacionamento com Deus seria um relacionamento muito medíocre. Você já pensou se a gente servisse a um Deus onde, do tempo da lei, olha, ou você faz o que eu mando ou você morre? Não ia ser algo muito legal? Você já pensou um relacionamento debaixo da opressão? Embora hoje nós vivamos no tempo da graça e tem muita gente que só sabe se relacionar com Deus e foi debaixo da opressão. Eu tenho entendido isso, tem gente que não sabe viver debaixo do relacionamento de Deus com liberdade na graça, não sabe. É aquela pessoa que, se ela tiver a consciência de que Deus não é aquele carrasco que está disposto a punir, que está disposto a maltratar, ela vai embora. Não gosta de ter um Deus onde fala assim, olha, se você desobedecer, Ele vai pesar a mão e vai te botar no leito. Oh, não, Senhor, misericórdia. Agora se você chega e fala assim, olha, querido, você quer ir embora? Vai. Deus não te segura, não. Igual eu falei para alguém, conversando essa semana. Eu falei, cara, Deus não precisa da gente. É uma palavra que choca, né? Às vezes choca. Pô, peraí, o que eu estou fazendo aqui, cara? Montando essa parafernália toda, Deus não precisa. Não, Ele é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus, vai ser menos Deus, vai ter a sua divindade diminuída, se a gente não se reunir mais aqui aos domingos. Ele vai continuar sendo Deus. Agora isso pode fazer diferença para nós. Por quê? Porque estar junto é um mandamento. E estar junto num lugar onde você se sente bem é um privilégio. E é um presente de Deus. Porque lá do Éden ele já avisou pra gente, ó, não é bom que o homem viva só. Então viver só é burrice. Carreira solo só que nem aí às vezes ainda entra pelo canto, né? Falava desse cantor de pagode, mesmo assim não rola muito bem não. E eu fui levado, enquanto pensava nisso tudo, para o texto lá no livro de Oséias, livro pequenininho, fica ali perto de Amós, e capítulo 6, versículo 3. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí. É um conselho que o profeta Oséias deixa para nós. Oséias, capítulo meia dúzia, como diz o artilheiro, versículo 3, meia dúzia 3. Eu vou ler, tá? Diz assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Alguém tem uma versão diferente dessa daqui? Deixa vocês acharem aí, que o livro de Oséias é pequeno mesmo, acho que é ruim de encontrar. Vê aí, você acha? Ó, Oséias está depois de Daniel. Daniel é mais fácil. Logo depois do livro de Daniel, no livro de Oséias. Tem alguém aí que pode ler uma versão diferente? A minha está assim, ó: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor,
como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serode que rega a terra. Está igual? Será a sua saída depois de alva aí. É? E a sua, meu amor? Como é que está? Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos. Tá, meu restante. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa. Muito bem, muito bem. Então tá, estamos com as mesmas traduções. Quando eu li esse versículo, ele me chamou a atenção para 3 coisas. A primeira, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus, para que eu possa conhecê-lo, requer um esforço da minha parte, né? Porque Deus só se revela para quem quer conhecê-lo. E quando eu lia isso, eu lembrava daquele cego que foi curado, e quando ele chegou lá no templo, e os sacerdotes começaram a interrogá-lo: quem foi? Quem era esse homem? Como é que você ficou curado? E o cego respondeu assim: olha, eu não sei quem ele era, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Então a gente vai vendo que o que faz a diferença na nossa vida são as experiências que a gente tem com Deus. E para você ter experiência com Deus, você tem que decidir e optar por se relacionar com Ele. Parece uma coisa meio óbvia, mas tem gente que quer conhecer a Deus sem se relacionar com Ele, e aí fica muito difícil. Eu digo para você, hoje existe um movimento ateísmo, está um movimento crescente. Existem hoje templos ateístas. E alguém me perguntou essa semana: o que você fala para uma pessoa dessa que diz que não acredita em Deus? Eu falei: eu digo que eu acredito. Eu vou dizer o quê? Falei: porque isso é uma postura. Eu sei que um dia eu era paralítico, eu estava numa cama, e o médico falou: não anda nunca mais. E eu sei que um dia esse Deus me curou e eu ando. E por isso eu sei que Ele existe e eu creio na palavra dEle. E ponto. Eu tive uma experiência com Ele. E uma experiência que mudou totalmente a minha vida. Eu poderia não estar mais aqui hoje. Com a doença que eu tinha, eu era para ter vivido no máximo até os 20 anos de idade. Eu estou com 41, partindo aí para 42. Então, eu creio, eu não tenho o que dizer. Mas para a gente crer, a gente tem que relacionar, a gente tem que ter essa experiência do dia a dia. O que faz hoje, todo mundo aqui é casado, o que faz a gente ter confiança na nossa esposa e no nosso marido? Foram as experiências que no dia a dia do casamento você foi vivenciando. E cada dia que a gente vai vivendo, você vai tendo mais certeza do sentimento que vocês nutrem um pelo outro. Mas por que isso acontece? O relacionamento. Todo dia vocês estão juntos. De vez em quando... Não, fique tranquilo que foi embora. De vez em quando dá umas, né? Sai umas faíscas, mas faz parte. Porque você sabe que quando a gente casa, né? São 2 mundos que se fundem. Você já imaginou isso aí? Já viu fundição? Vai embora, pessoal. Já viu fundição? Você pega várias peças, às vezes, de ouro e você vai fundindo até... Então o trem tem que esquentar pra caramba, até que aquilo ali vire um só. E esse é o convite de Deus, não só nós uns com os outros, mas nós com Ele. E Jesus fala isso, que o desejo de Deus é que nós fôssemos um com Ele, como Jesus era com o Pai. E para isso a gente precisa se relacionar. Toda vez que buscamos conhecê-lo, Ele se revela. Eu estava conversando na semana passada, foi sábado que a gente foi lá no clube, irmão? Foi sábado, não foi? Sábado nós fomos ao clube. E aí eu encontrei um casal lá de conhecidos nossos, que passaram por uma situação muito complicada. E ela deve ter por volta de quase 50 anos, né? Essa nossa amiga. E ela precisou fazer uma cirurgia daquela de tirar o útero, tirar tudo, né? Porque ela estava sentindo algumas dores, enfim. E quando ela foi fazer a cirurgia, que o médico abriu, constatou que ela estava com câncer. Que ela não sabia. Então isso caiu como uma bomba sobre a cabeça dela. Você imagina, alguém foi fazer uma cirurgia ginecológica e quando acaba a cirurgia o médico fala assim: olha, a gente operou, a gente tirou, só que você está com câncer.
E aí são 2 anos que isso aconteceu. E ela está em tratamento. E aí ela estava compartilhando com a gente as experiências que ela tem tido com Deus nesse período. Fez quimioterapia, o cabelo caiu todo, já nasceu de novo. Mas fez um exame no final do ano e constatou que ela ainda está com as células cancerígenas. E a batalha não parou, continua, vai ter que fazer radioterapia de novo, vai ter tudo de novo. Mas nesse momento de aflição, ela foi dizendo que ela começou a conhecer um Deus que ela não conhecia. E ela disse que já tinha participado dos 2 extremos da fé evangélica. Ela já tinha ido lá no extremo do pentecostalismo e já tinha ido lá no extremo do tradicionalismo. Então ela conhecia as 2 extremidades. E ela estava mais ou menos ali que no meio. Mas quando ela passou por todo esse problema, ela começou a ver um Deus que ela não tinha conhecido. Isso me lembrava a história de quem? Jó. Jó fala isso no último capítulo, lá no capítulo 42 do Jó. Jó fala assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó estava dizendo ali? Senhor, eu te conhecia, um Deus que meu pai falava para mim que era bom, um Deus que tinha abrido o mar vermelho para o povo passar, um Deus que tinha livrado o povo no deserto. Mas agora eu estou experimentando um Deus que se manifestou na minha vida. E o relacionamento com Deus, ele só tem raiz na nossa vida quando a gente se relaciona com Ele. Porque viver das experiências dos outros é até necessário no início da nossa fé. Porque você não tem experiência. Então você é contagiado pela experiência de alguém. Mas se ao longo da caminhada você não tiver as suas experiências pessoais com Deus, vai chegar um ponto da tua caminhada que a caminhada fica sem sal. É como se você se casasse e só casou, mas continuou a namorar, não rolou nada mais profundo. Daqui a pouco fica sem graça, não tem graça esse casamento. O relacionamento com Deus é igualzinho. Se a gente não buscar profundidade nesse relacionamento com Ele, o relacionamento acaba ficando sem graça, acaba ficando sem gosto. E nessa palavra aqui que Oséias fala, eu vejo também que toda vez que Ele se revela, Ele alimenta a nossa alma e faz com que nós venhamos a dar frutos. Você lembra de chamar de Deus para que a gente vá e dê frutos, e frutos que permaneçam. Mas o que é? Ele está falando de quê? Ele está fazendo uma metáfora ou uma comparação de nós com a terra. Não é na terra que você planta a semente, aí a árvorezinha cresce e depois ela dá fruto. E o que são frutos que permaneçam? Fruto que ele dá, daqui a pouco vem, o pessoal arranca, né? Isso que a gente faz, daqui a pouco vai estar dando manga. Aí você arranca, aí parece que acabou, né? Só daqui a pouco, mais um tempo, nasce as florzinhas de novo, e dá manga de novo, e você vai se alimenta de novo. O convite de Deus para nós é esse. Ele quer se revelar para que a nossa alma seja como uma terra arada, constantemente regada. É esse o termo que ele usa aqui, ó. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. É aquela chuva que faz com que a plantação consiga sobreviver. Então é esse tipo de relacionamento que Deus deseja ter conosco. É um relacionamento de uma nutrição que não é só para hoje, não é só para amanhã, mas é para todo dia, até o dia que ele voltar. Porque Oséias está falando disso, que a vida dele é certa. E enquanto ele não vem, o relacionamento com ele profundo vai fazer com que eu e você sejamos alimentados na nossa alma. E alma significa o quê? De onde brotam os sentimentos: alegria, tristeza, amor, ódio. E é esse convite que Oséias está fazendo para a gente, esse conselho. Olha, se relacionem com ele, busquem e vocês vão achar. E quando vocês acharem e ele se revelar, ele vai jorrar dentro de mim e de você como um rio de águas vivas, que não cessa jamais, e que vai estar regando continuamente o nosso coração e a nossa mente. E é isso que a gente precisa. E quanto aos nossos amigos ateus, eu só tenho a dizer que todos os motivos que eles têm para não crer, eu tenho para crer. Vocês sabem, estou estudando filosofia. E cada vez que eu estudo e estou me aprofundando mais na filosofia, eu amo mais a Deus. Porque eu vejo que todas as crises do homem, desde o início,
é por falta de Deus e não querer admitir que existe essa falta de Deus dentro deles. E você quer sempre racionalizar. E não tem jeito. A fé é dom de Deus e não tem como racionalizar a fé. Ou eu creio ou eu não creio. É opcional, né? E até nisso, Deus nos dá liberdade de escolher não crer nele. Amém? Essa era a palavra que eu queria. E eu sei que você às vezes é curioso que nem eu e vai assistir o vídeo em casa. Se tiver no seu coração, eu acho que não vale muito a pena não. Mas se você quiser assistir em casa, vai lá para matar sua curiosidade. E de repente até para você ter argumentos, né, com alguém que assistiu o filme ou que concorda com a ideologia do filme. Mas enfim, Deus é Deus. Creiamos ou não, a sua divindade não será abalada em função do que eu acho que ele deva ser e como eu acho que ele deva se comportar. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Você crê nisso? Amém? Eu senti firmeza não. Amém? Amém? Concorda com isso? Amém. Então, você pode repetir comigo assim: Senhor, Tu és o dono da minha vida. Vamos repetir essa frase juntos agora? Senhor, Tu és o dono da minha vida. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Senhor, Tu és o dono da minha vida. Eu espero que você tenha consciência da profundidade do que você disse agora. Porque se Ele é o dono, meu irmão, Ele vai fazer segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. E, ao contrário do que alguns imaginam, submeter-se a essa vontade não é sofrimento algum. Muito pelo contrário, é alegria garantida. Porque os planos dEle são de bem e não de mal. Amém. Vamos partir para a nossa ceia?